quem nós somos, como nós somos, tem a ver com o nosso passado. Ele é indissociável das nossas vidas. O passado não pode ser apagado. Ele existiu. Aconteceu. Por isso, refletir sobre erros e acertos, sobre as coisas boas e mesmo as coisas ruins que nos aconteceram, é parte de uma estratégia eficaz de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento. Tem o seu valor saber quais os caminhos que nós não devemos trilhar. Saber o que se quer é tão importante quanto saber o que não se quer. As Escrituras Sagradas vão nos ensinar, através dos Salmos, que Deus é aquele que nos ensina a contar os nossos dias, para que nós alcancemos coração sábio. Nas mãos de Deus, o passado é instrumento de aprendizado. Não esqueça disso. Mas da mesma forma que nas mãos de Deus o passado é instrumento de aprendizado, em segundo lugar, eu queria que você gravasse no seu coração que hoje nós somos chamados a considerar o nosso passado, porque nas mãos de Deus o passado é um instrumento de bênção. Nas mãos de Deus o passado é um instrumento de aprendizado, mas nas mãos de Deus o passado também é um instrumento de bênção. Se existe algo maravilhoso na humanidade feita à imagem e semelhança de Deus, é a capacidade da empatia. A experiência nos faz bênção na vida dos filhos de Deus. Uma bênção na vida dos nossos próprios filhos. Uma bênção na vida dos nossos irmãos, seja de sangue ou seja do laço fraternal da igreja. Na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos vizinhos. Quando nós compartilhamos do nosso passado, não com vaidade, não com arrogância, mas com um desejo sincero de ver o outro crescer, de ver o outro vencer as suas lutas. A experiência que você viveu, meu irmão, minha irmã, pode ser a pílula de esperança para aquele que está sofrendo agora. Você pode ter sido escolhido para ser a companhia amiga de alguém que precisa passar pela mesma experiência que você já passou, ou pelo menos por uma experiência semelhante. E muitos daqueles homens e mulheres sabiam muito bem o que Deus já havia realizado em suas vidas no passado. Eles sabiam que o Deus do passado não havia ficado no passado, era o Deus do presente e poderia abençoá-los ali no trabalho que eles deveriam desenvolver. Sim, o nosso Deus é aquele Deus que, para a sua glória, usa o passado como um instrumento de aprendizado, mas também é um Deus que usa o passado como um instrumento de bênção na vida de todos aqueles que nos cercam. Mas eu queria ainda que você anotasse mais uma lição importante. Devemos considerar o nosso passado, somos chamados a considerar o nosso passado, não somente porque ele é um instrumento nas mãos de Deus para o aprendizado e serve como um instrumento de bênção na vida daqueles que nos cercam, mas nas mãos de Deus, meu querido, minha querida, o passado é um instrumento de cura. Nas mãos de Deus, o passado é um instrumento de cura. Eu sei, você conhece o livro do profeta Neemias, não exatamente um profeta, mas um servo de Deus que agiu de forma tão poderosa, chamando aquele povo ao retorno às atividades. Neemias, quando orou diante do Senhor, quando soube da desolação que estava na cidade de Jerusalém, aquele homem de Deus recorreu a rememorar o passado. E rememorando o passado, ele lembrou das promessas de Deus. Ele não deixou de enfrentar a verdade de que ele e o povo de Deus haviam pecado. E meu querido, nessa noite eu quero que você entenda que fugir do passado não é o melhor caminho, porque ao nos tornarmos fugitivos de nós mesmos, nós aumentamos a nossa fraqueza. Lidar com o passado é importante, porque como é que a gente vai tratar daquilo que a gente não consegue diagnosticar? Se você não tem um diagnóstico preciso, você não tem como usar o remédio certo. E remédios, meus queridos, muitas vezes precisam ser colocados ainda em feridas abertas, porque sem que isso seja feito, o paciente pode morrer de infecção. Isso vai trazer muita dor a todos aqueles que o cercam.
Diante de Deus, nós podemos colocar tudo que nós somos, tudo que nós temos. Nós podemos contar tudo. Até porque não tem como mentir para Ele. Ele sabe, Ele viu. A gente não precisa temer nada diante dEle, daquilo que vamos falar. Ele nos recebe de braços abertos, Ele nos acolhe, e Ele nos trata, é Ele quem nos sara, porque Ele nos conhece plenamente, é Ele quem sonda as nossas mentes e coração, é Ele quem nos purifica, quem nos justifica, quem nos santifica. Nas mãos de Deus, o passado é um instrumento de cura. Guarde isso. Nas mãos de Deus, o passado é um instrumento de aprendizado. Nas mãos de Deus, o passado é um instrumento de bênção na vida daqueles que nos cercam. Você pode ser uma bênção mesmo através do seu passado. E nas mãos de Deus o passado é um instrumento de cura. Mas, fugindo um pouquinho da homilética presbiteriana, eu queria ainda aplicar uma quarta lição. Nas mãos de Deus, o passado é um instrumento da construção do futuro. Nas mãos de Deus, o seu passado, o nosso passado, é instrumento de aprendizado, é instrumento de bênção na vida das demais pessoas, é um instrumento de cura, mas é também um instrumento da construção do futuro. Deus tem um propósito para você. Aquele povo foi chamado a reconstruir o templo, a retomar uma importante obra, a se concentrar no trabalho do Senhor, a se concentrar naquilo que Deus lhe havia dado como missão. Deus tem um propósito para você. E alguns costumam dizer que Deus sonha. Bem, na limitação da nossa linguagem, e aí não tem jeito, professor de teologia tem que falar como professor de teologia, né? Na limitação da nossa linguagem, às vezes isso fica muito mal compreendido. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos capazes de sonhar num sentido de pensar em possibilidades que podem ou não podem acontecer. Não é verdade? Eu e você sonhamos, e aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, pode ou não acontecer. E sonhar é sempre muito bom. Porque olhar para frente, para aquilo que nós desejamos ser, onde nós queremos estar, é o combustível para uma vida com propósito. Quem para de sonhar, para de viver. Mas a questão é que Deus, estritamente falando, Ele não sonha como eu e você. Porque Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem planos e projetos muito bem estabelecidos e que vão acontecer, independentemente de você, independente de mim, independente do inimigo, independente do mundo. Deus há de cumprir os seus propósitos e na sua forma bondosa e misericordiosa de agir, Deus nos chama a sonhar. Porque uma das formas como Ele trata comigo e com você é permitir que eu e você entremos nos planos dEle, nos projetos dEle e pensemos, tenhamos visão. É por isso que precisamos orar pedindo sonhos dados por Deus. Não aqueles sonhos que são produzidos pela nossa mente pura e simplesmente, que dependem apenas das nossas emoções. Não aqueles sonhos construídos pela nossa vaidade, construídos pela nossa precipitação. Pensar no futuro tem a ver com o passado, porque é olhando para as muitas bênçãos já recebidas que nós somos desafiados a confiar que nós podemos e certamente receberemos muitas outras bênçãos da parte de Deus. É olhando para o Deus que nos guardou, que nós temos a convicção de que Ele vai continuar nos guardando dos perigos adiante. É olhando para o Deus que curou no passado, que eu e você, nós continuamos suplicando, orando, intercedendo pelos nossos enfermos, porque o mesmo Deus que curou no passado, Ele tem poder para curar hoje. É olhando para o Deus que nos salvou, é olhando para o Deus que tem salvado com poderosa mão, que nós continuamos pregando o Evangelho, anunciando, compartilhando, discipulando, para que muitos outros ainda sejam alcançados pela preciosa graça, pela infalível graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele me salvou e Ele pode salvar o meu marido, a minha esposa, o meu filho. Ele pode trazer de volta aquele que está afastado, porque Ele já fez isso antes. Deus é um Deus que usa o passado. Considerai o vosso passado, porque Ele é um instrumento de aprendizado, porque Ele é um instrumento de bênção para aqueles que estão à nossa volta.
O seu passado pode ser bênção na vida de outros, porque o passado é um instrumento de cura e porque o passado é um instrumento da construção do futuro. Mas eu quero concluir essa nossa conversa dessa noite, dizendo que se existe um fato no passado que dá sentido à história, que divide a história em antes e depois, esse fato é Jesus Cristo. Espantosamente, Jesus provou o seu amor por nós, pelo fato dele ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Éramos, esse verbo está no... Mas ele não permaneceu na morte. Ele ressuscitou e nos chama hoje a morrer com ele, para ressuscitar com ele. Ele nos chama a nos despir do velho homem, deixando o que de ruim no passado ficou. E hoje, então, ele nos chama a nos revestir do novo homem, que se refaz em pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele nos chama hoje a considerar atentamente para aquilo que ele fez antes da fundação do mundo, quando ele decidiu entregar-se a si mesmo pelos pecadores, antes da fundação do mundo, portanto, no passado, antes que eu e você pudéssemos existir. Ele escolheu entrar na história para mudar a nossa história, para conduzir a nossa história, para dar sentido ao nosso passado, nos dando segurança e esperança no presente, porque Ele nos garante o futuro, Ele nos garante a vida eterna. E é você, meu querido, que talvez esteja se perguntando, o que o passado tem a ver comigo? Por que eu tenho que ficar pensando no passado, pastor? Porque, afinal de contas, o meu problema é hoje, a minha luta é hoje, o meu problema é agora. Eu quero dizer para você nessa noite que o hoje é o ontem do amanhã. O hoje é o ontem do amanhã. O seu hoje precisa ser vivido intensamente aos pés do Senhor, confiando no Senhor, entregando-se a Ele, para que amanhã você possa dizer, valeu a pena. Para que amanhã, no futuro, você testemunhe, Ele me socorreu no passado. Esta igreja, em especial a União Presbiteriana de Homens, certamente tem experimentado a graça de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, a bênção de Deus. Certamente que nesses 55 anos houve lutas, houve rupturas, houve desencontros, houve briga, sem sombra de dúvida. Afinal de contas, somos humanos, mas eu tenho a plena certeza de que houve conversões, houve transformações, houve construções. E que o nosso passado sirva então de lição para o presente, porque Jesus é o Senhor da igreja, Ele nos chama a servi-lo de todo o coração. Você faz parte dessa história, não no ontem, mas hoje. Nas mãos de Deus o passado é um instrumento de aprendizado, por isso use o seu passado, mas não se deixe ser usado pelo seu passado. Não deixe que o passado controle você, mas que você tire lições, que você aprenda, porque nas mãos de Deus o passado é um instrumento de aprendizado. Eu quero te convidar mais uma vez a ser um abençoador. O seu passado pode ser um instrumento de bênção. Compartilhe a sua experiência, seja um abençoador, não se resuma a si mesmo, mas caminhe do lado de alguém para apoiá-lo, para animá-lo, para aconselhá-lo, para confortá-lo. Tenha a capacidade de ouvir com empatia aquele que está sofrendo a mesma coisa que você sofreu e talvez ainda não entenda, não saiba as várias possibilidades. Não se apresse, escute, ampare e compartilhe do seu passado. Mas lembre-se que nas mãos de Deus o passado é um instrumento de cura. Por isso não fuja do seu passado, não. Não importa o quão triste, o quão difícil, o quão perturbador ele possa parecer. Mas eu quero te chamar hoje a encarar o seu passado protegido por Cristo, porque todo aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há mais para ele. Por isso que você possa enfrentar o seu passado e perceber que hoje em Cristo Jesus você é declarado justo e dizer o seguinte: a partir de hoje eu estou caminhando numa nova vida. Eu me envergonho do passado, mas para a glória de Deus o meu passado foi crucificado e agora não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E não se esqueça que nas mãos de Deus o passado é um instrumento de construção do futuro. E você está sendo chamado hoje a um novo desafio, a se levantar, a se erguer,
Deus está te chamando para uma grande obra, para uma grande realização, até o dia em que eu e você o veremos face a face. E todas essas coisas vão ficar no passado. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Deus justo, vivo, santo, perfeito, eterno, completo. Deus que era, que é e que há de vir. Nós te suplicamos, por favor, que para a glória do teu nome, o Senhor nos ajude a considerar o nosso passado e assim sermos transformados na beleza e no poder do teu amor. Que assim seja, meu Senhor, em nome e por amor de Jesus o Cristo. Amém. É uma atividade dos homens da igreja, portanto, não podemos deixar de destacar o que vamos fazer agora. Seremos breves, mas precisamos fazer isso. Os homens vão cantar ainda. Quem não souber faz mímica, né? O hino 326. Eu quero começar chamando, se você é pai ou avô. Se você é pai ou avô, vem aqui. Pai de sangue ou pai adotado, que adotou alguém tem alguém sob sua responsabilidade. Primeiro, os que são pais e avós. Todos, pastor também, pastor é pai. Se você tem alguém, primeiro. Então vamos lá. Não, se é pai. Agora, se você não é pai, nem avô, mas você é casado, tem uma mulher, e você tem que cuidar dela. Você tem que cuidar dela, irmão. Tem essa não. Tem gente que é pai, avô e está casado, então tem que cuidar dos três. Irmão, se vem é claro, lógico, mas também você tem mais de uma pessoa para cuidar. Se vem uma bala na direção da sua família, você não tem como tirar a sua família do lugar, você tem que entrar na frente, irmão. Eu estou falando aqui para crente ou não crente. Agora o terceiro, se você é homem e pretende ter uma família, vem aqui. Pretende ter alguém para você cuidar. Porque você não vai ser cuidado a vida toda não. O homem tem que cuidar. O homem tem que proteger. O homem tem que prover. É isso. O homem tem que cuidar. Adolescente também. Se você quer um dia ter uma família, vem. É isso mesmo. Tem alguém querendo o pai lá, ó. Alguém quer o pai, pode vir. Pode vir. Isso, pode vir. Tá faltando gente aqui. Vai descer não, Marcelo? Pode descer. Vinícius, vai vir? Não, estou vendo Vinícius. É sério, vamos terminar assim uma atividade da UPH. As mulheres vão orar por nós aqui hoje. Eu não quero botar a culpa nos homens de tudo. E vai dizer, não, quem pegou, mordeu a fruta primeiro não foi o homem. Mas a sociedade hoje só vai mudar se você, homem, eu estou falando para todos aqui que estão lá, que quando chegaram vão vir. Se você, homem, assumir o seu papel de homem. Não, o pastor está falando, discriminando quem é LG, alguma coisa, uma letra dessa aí, não. Estou falando que o homem tem que cumprir o seu papel de homem. Nós não podemos dar espaço para essa sociedade. Se você é um homem, tem alguém sob os seus cuidados, você tem que cuidar dessa pessoa. Você não vai deixar a sua família, pastor, não teve jeito, não vai. Hermi, você tem a sua mãe para cuidar, você é avô, cara, eu chamei, você não veio. Vem cá, você ainda é diácono ainda, não pode. Pastor, estou tomando conta, não, vem. Presidente da UPH é você, Nelson?
Hoje é o seguinte, nem todos aqui são da UPH, mas você vai representar o presidente de todos aqui para fazer essa oração. Eu vou pedir o pastor Jonas que peça a bênção no final. Tem mais gente? Então vamos lá, Oséias, pode chegar. Joel está aqui, só falta Amós, Miqueias, Naum, Abacuque. Oséias é presbítero de uma outra igreja, mas no final vem pegar a família aqui, então pode chegar aqui também. Bem, eu chamei todos. Quem não quis vir não tem problema, tá bom? Quero pedir que as mulheres se coloquem de pé. Aliás, Nelson, eu vou pedir uma mulher para orar. Você vai falar o que você quiser, tá? Em 1 minuto, mas não? Eu vou pedir para minha esposa orar. Você pode orar por todos nós? Então vem. Eu quero que as mulheres estendam as mãos. Irmão, se uma criança vê um homem vacilando, ela vai crescer um homem vacilante. Um menino que não vai assumir sua responsabilidade diante da sociedade. Nós precisamos agora fazer isso. Tá certo? A sociedade está mudando, nós não estamos assumindo. O negócio é o seguinte, minha mulher, estamos sufoco aqui, mas quem vai vender bala no trem sou eu. Eu vou. Eu tenho, pai, mas minha mulher está trabalhando, eu vou. Tá bom, vou aproveitar, mas se não, sou eu que tenho que correr. Responsabilidade minha. Eu tenho que cuidar emocionalmente da minha mulher. Eu tenho que cuidar espiritualmente da minha casa. Eu tenho que orar pelos meus filhos. Pastor, eu não sou crente ainda não. Então trate de ser. Se você quer seu filho na igreja, sua filha na igreja, você tem que ser crente. Você tem que buscar a Deus em espírito e em verdade. Você tem que ter responsabilidade. Deus vai abençoar assim a sua família a partir de você. Oremos. Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor, que estamos na Tua presença, te louvamos, ó Deus, pelos cânticos que aqui tiveram, pela Tua palavra que foi ministrada, Senhor. E agora viemos orar, Senhor, pedir a Ti, Senhor, pelos homens que aqui estão, sejam eles avós, pais, filhos, Senhor, que estejam sendo cada dia moldados por Ti, ó Deus. Abençoa cada homem que aqui está, que ele possa ser o sacerdote do seu lar. Senhor, que ele possa levar, ó Deus querido, os seus filhos à adoração. Senhor, que ele esteja, ó Deus querido, cuidando da sua família. Ó Deus, que ele continue sendo bênção na sua casa, bênção na igreja, bênção no teu trabalho, onde ele colocar os seus pés, ó Deus, que ele continue sendo bênção. Ó Deus, abençoa cada um. Senhor, se existe enfermidade, Tu cura. Senhor, se existe desemprego, Senhor, Tu abre portas, ó Deus. Abençoa os Teus filhos, continua abençoando. Que eles sejam verdadeiramente homens que têm propósito contigo, ó Deus. Que eles possam estar fortalecidos em Tua palavra. Esta é a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou, e que o poder, a consolação, a comunicação do Espírito Santo esteja sobre cada homem dessa UPH, e sobre toda a sua família, e sobre cada pessoa nesse lugar, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. O culto Caminhando com Cristo vai ser na casa da nossa irmã Darcília. E os GECONs da semana vão conversar sobre o sermão do pastor Sérgio Kitagawa. Deus abençoe a todos. O presidente da UPH quer falar que tem alguma coisa lá embaixo. Fala aí. Irmãos, podem ficar em pé que a gente já encerrou o culto. A nossa gratidão em nome da direção da UPH, pastor Sérgio, ter atendido
convite, estando conosco, a cada irmão, a cada pessoa que foi convidada ontem aí pelo bairro, e alguns vieram, atenderam o nosso convite e ouviram uma palavra do Senhor, e dizer que ninguém vai embora sem antes comer todo aquele bolo que está lá embaixo. Então deve acabar lá para meia-noite, porque tem muito bolo, ok? Que Deus abençoe a cada um. E eu fiquei aqui olhando, falando até para o pastor, 50% desses homens na UPH, nós faríamos muito mais coisas, hein? Vamos, Pascoal, fazer uma intimação? Obrigado, irmãos, a todos. Ah, tem a música, tem lá? Tem o hino? Tem a música? Então vamos. Então bota aí da UPH. Presbiterianos do Brasil, testemunha de Jesus o Salvador, levantemos-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. O Senhor nos manda todos proclamar o valor do sangue que por nós vendeu, para nos onde com gozo padeceu, para a glória nos levar. Se lutemos por Cristo Jesus, abundando aos descrentes ateus, o caminho repleto de luz, ó varões santos filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, na oração teremos perenal poder e faremos sempre a Bíblia resplender nessa pátria senhoril. Com Jesus o nosso grande companheiro viverá em paz olhando seu povo e ter a bênção copiosa espargir, e o Brasil será feliz. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus, um caminho repleto de luz, ó varões santos filhos de Deus. Presbiterianos do Brasil, integramos vasta confederação, com valor e piedosa vocação, trabalhemos por mil, na grandiosa obra de Jesus Senhor, poderosa, forte, bela e triunfal, adorando com amor perdão real, exaltando seu labor. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus, um caminho repleto de luz, ó varões santos filhos de Deus. Amém. Alguém falou assim, por isso que eu não queria ir, o pastor fazia a gente cantar. O Caminhando com Cristo amanhã vai se reunir na casa da nossa irmã Darcília, Rua Sul Rio Grandense. O número não está aqui, mas é uma rua pequena, você vai achar um muro rosa, é a casa da irmã Darcília ali no Oiticica, e os jegões vão funcionar nos lares, que já funcionam normalmente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Vamos para o bolo. Confiança em Jesus.